Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Olá, muito bom dia a vocês. Obrigado a todos que têm escolhido a Band para esse momento de entretenimento que está começando agora. A partir de agora, até o meio-dia, os apresentadores locais da Band Rio Grande do Sul estão esperando pela sua companhia para passar um final de semana maravilhoso. No programa de hoje, vamos falar sobre o seu orgulho tão fantástico, que o orgulho gay, que está aqui o Diego Cândido para falar sobre esse assunto e tem muitas coisas chegando, quebrando paradigmas aqui em Porto Alegre. Nós vamos também falar da qualidade do seu sono. Você sabe que nesse mês dos namorados, a gente tem que cuidar bem dele. Não é do namorado, do seu principal namorado, que é o colchão. Porque ele nos acompanha, no mínimo, 8 horas por dia. E tem muita gente que não está cuidando bem. E aí depois acorda mal. Nós vamos conhecer esses segredos, essas coisas boas, né? Com um especialista. Nós vamos também saber tudo do que aconteceu no Gramado Summit com um especialista, um comunicador, o meu amigo Matheus, que é Vecchio, né? Que veio para cá trazendo todas essas informações e tem muitas outras coisas que estão acontecendo, muitas coisas boas também. Está chegando nesse final de semana também a Porto Alegre, né? No próximo, daqui a poucos dias, a sensacional Hertha. Hertha, que representa a colonização germânica de uma forma muito diferente. Betinho Klein, que interpreta Hertha, estará com a gente. Será que está no seu Fusca? Vamos ver. E diretamente também das piscinas, né? Esse grande exemplo, atleta paraolímpico, né? O Lucas Mosella, ele tem uma linda história para nós começar. Porque você tem cuidado do seu corpo, você sabe fazer exercícios, então ele vai passar diretamente dicas maravilhosas. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na tela da Band. Para tomar o café, eu te convido para estar entre amigos. Olá, um bom dia, obrigado pela sua companhia. Está começando o entretenimento da Band e eu estou ao lado do Diego Cândido, começando o programa, Alejandro. Porque junho é o mês dos namorados e mês do orgulho também. Isso mesmo, é o dia de celebrar o amor, né, Alejandro? Porque a gente precisa dizer que essa pauta da comunidade LGBTQIA+, é sobre amor e afeto, né? Embora a gente fale em violência, em país que mais mata LGBT, eu sempre, em todas as minhas palestras, eu trago amor, afeto, né? Que é sobre isso, acolhimento, né? Então a gente precisa celebrar o amor e é por isso a importância desse mês para trazermos visibilidade, reflexões, plantarmos sementes, né? Porque é isso, a consciência coletiva, ela é formada a partir de sementinhas que são plantadas e com isso a gente ganha, todos nós ganhamos, a sociedade toda. Não é a comunidade LGBTQIA+, que ganha. Com certeza também, mas acho que toda a sociedade como um todo, porque a gente ganha com isso amor, afeto, respeito, empatia, esses valores que a gente tanto fala, mas que na prática não ocorrem, né? Então a gente traz nesse mês a importância das empresas engajarem com a gente, da sociedade civil, das entidades, do poder público, para que políticas públicas, né, afirmativas, venham a nosso favor, venham ao encontro da comunidade. E tu, né, Alejandro, sempre trazendo aqui no teu programa espaço para falarmos sobre isso. Mas claro, tu é um agente de transformação incrível, assim, que eu te agradeço publicamente pela persona que tu é, enfim, e eu te escolhi para tu ser meu advogado, inclusive. Com muito orgulho. Diego, tu representas muito daquilo que esse programa se propôs, tá? A inclusão de todos os assuntos, de todos. Porque às vezes a gente assim, vê um símbolo diferente, é o símbolo do autista, mas temos que entender que eles têm que se proteger em alguns locais de muito barulho, entender e saber se comportar, e saber, né? Às vezes entender certas coisas que a gente fala de cultura e a outra pessoa não entende.
E essa intolerância, às vezes, é por falta de não entender as coisas. Exatamente isso, né, Alejandro. Falta de informação. De informação. A gente precisa. Mas você já quebrou paradigmas há um tempo atrás, quando o Miss foi feito aqui no Teatro Unicinos, aqui em Porto Alegre, uma casa dos padres, né? E que agora tem outra quebra de paradigmas, que Temos. um dos locais sagrados da sociedade porto-alegrense vai receber um evento também. Sim, com certeza, Alejandro. A gente iniciou, então, ano passado, o Miss e Universe Trans Brasil, né, que aqui em Porto Alegre, no Teatro Unicinos, que terá a segunda edição no dia 27 de agosto agora. Então, já temos data. Opa. De novo, a parceria com o Teatro Unicinos, com essa universidade. Parabéns, de então. peso, né? Isso, todos nós ganhamos com isso. 27 de agosto. 27 de agosto vai ser a grande final. E no dia 17 de junho, né, tivemos o Bate-Papo ALJ, que ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil. Né? Lindo local, né? Exatamente. A Laura, sabe que a Laura Schirmer é uma das mais conceituadas, porque ela é neta de Célia Ribeiro, sim, que foi a dama da alta classe, que a gente fala aqui em Porto Alegre. E pela primeira vez, e aí nós temos a quebra de paradigma, a Associação Leopoldina Juvenil, uma sociedade tão tradicional de Porto Alegre, abrindo as portas para falarmos sobre direitos e acolhimento da população LGBTQIA+. Tu falou, desculpa te chamar de tu, né? Imagina. Mas tu falou que foram eles que procuraram vocês. Sim, eles procuraram porque eles iniciaram esse projeto que se chama Bate-Papo ALJ. E tu falaste antes do autismo, a primeira edição foi sobre autismo, né? Então, teve a primeira edição em maio sobre autismo e nada mais oportuno que em junho, então, eles me chamaram, né? Então, fui um dos palestrantes ali do casting e também a delegada Tatiana Bastos, que é a diretora do Departamento de Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, e o psicólogo José Stona, que também trabalha com acolhimento da população LGBTQIA+. E aí, então, vem a Associação Leopoldina Juvenil e abre suas portas para sócios e não sócios, ou seja, público em geral, conversarmos sobre esses assuntos, esses temas que permeiam o nosso dia a dia, né? Porque, acima de tudo, nós precisamos de informação, né? Saber quem é que está ali na linha de frente, quais são os meios, os canais de denúncia, isso é muito importante. As pessoas ainda não sabem que Porto Alegre conta com uma delegacia especializada para a pauta desde 2020, Alejandro. Está comemorando agora esse ano 5 anos a delegacia. E eu, às vezes, encontro as pessoas... 5 anos já? 5 anos. Ah, mas Porto Alegre tem a delegacia da diversidade? Digo, tem. É a delegacia do combate à intolerância. E também tem a delegacia online da diversidade. Então, a pessoa, se ela não se sente à vontade, ou se ela, às vezes, não tem condições de ir até a delegacia, é só entrar lá, né, no seu celular, no computador, e vai fazer a denúncia de forma online, com toda a tranquilidade. Tem o Disque 100 também, que é um canal de denúncias, né? Que também pode ser anônimo. Então, tudo isso a gente precisa falar, né, Alejandro? Porque as pessoas ainda não sabem qual é a rede de apoio, onde eu vou, né? Quem eu procuro. E é isso que a gente faz todos os dias, plantando essas sementinhas para que, ao final, todos tenham essa informação. E uma sociedade melhor se faz com todos esses acessos de toda a população. Delegacias da mulher, delegacia LGBT e assim por diante. Delegacias que atendem tantos outros assuntos, né? Exatamente. Mas quero te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. E venha para muito cá amor. sempre. É um propósito de vida, né, Alejandro? Eu digo, tudo que a gente coloca é vida, né? O nosso trabalho a gente dedica à nossa vida. Então, acho que isso é o que faz, é o que nos move, né? Sendo um propósito, nós estamos mostrando aqui, ó, justamente essa abertura, né? Que a gente imagens bonitas aí, pode ter, né? Desse mês tão importante, né? É bom abrir a cabeça. Os jovens estão cada vez mais abertos, mais convictos de que uma sociedade se faz de muitas coisas, né? Nosso país também está envelhecendo. Nós vamos ter também um país com pessoas mais velhas daqui a pouco do que jovens. Então, a gente precisa falar de muitos assuntos, né? E esse assunto é tratado com muita dignidade, muito respeito aqui no Entre Amigos.
Isso mesmo. E o envelhecimento LGBT é bem importante isso, Alejandro. Vai ser tema da Parada de São Paulo, dia 22 de junho, que eu estarei lá com muito orgulho. Agora? Sim, Domingo? Isso, eu estou na programação oficial da Parada de São Paulo desse ano. Tu tá e falará indo para São sobre... Paulo, sim, vou passar uma semana lá, teremos várias atividades. Traga notícias aqui. Sim, e o tema é envelhecimento LGBT. A gente precisa ter esse olhar, unir as pautas, né? Então grava Nós lá trabalhar e traz o idoso pra com cá. LGBT, com certeza. Vai ser um grande prazer. Vou trazer um conteúdo aí para nós. Para a gente abrir cabeças. Perfeito. Isso aí, Alejandro. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Obrigado tá? mais uma vez por e ter um vindo aqui. abraço aí para tua audiência aí tão qualificada. Para nossa. Isso aí, nossa audiência. E nossa, porque estamos entre amigos. E agora uma mensagem muito especial para você, porque você já conhece os planos Benflex e Max da Dr. Clean? Eles são acessíveis, funcionais e têm odontologia incluída sem custos adicionais. Vem aqui que eu te explico rapidinho a diferença. Se você quer ter acesso às unidades Dr. Clean, mas tem que ir direto aos serviços credenciados, como o Hospital Mãe de Deus, o Laboratório Weiman, então contrate o Plano Max. Se por acaso você quiser ir sempre a uma unidade própria Dr. Clean e ter uma ampla rede de médicos para consultas, seu plano é o Flex. Você precisa de um plano saúde acessível, econômico, mas que te dá acesso às unidades dos hospitais Dr. Clean para consultas, exames e cirurgias? Então vem para o Plano Bem. Tem vários planos, você pode se acomodar conforme a sua necessidade e a forma que você quiser investir. Escolha para você o melhor é Dr. Clean, que tem todos os planos de segmento ambulatorial hospital. Então, para isso, acesse drclean.com.br, simule seu plano e receba. Agora, uma proposta da Dr. Clean, plano de saúde, que é meu plano. Esse telefone que está aparecendo no seu vídeo também é o WhatsApp, que é um bom plano de saúde. Já está comigo aqui o Carlos Eduardo Pedroso para falar de sono. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos. Não sai daí porque eu volto já. Já estamos de volta aqui no Entre Amigos para falar sobre esse cuidado que você tem que ter com seu amigo, que é o colchão. Para falar sobre isso, Carlos Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você muito representa obrigado. A Companhia do Sono, né? Isso mesmo. Que é uma referência, né? Quando a gente fala nessa questão. Você é muito jovem, você é a 3ª geração, né? Isso mesmo. Começou com quem? Começou com meus avós, há 37 anos atrás. Qual é o nome deles? Ábio e Lúcia Pedroso. E aí depois seguiu? Em 2012, meu pai, Felipe Pedroso, assumiu a empresa, hoje ele é o atual CEO, e trabalha em conjunto com a minha mãe, Tatiana Pedroso. E a gente está levando aí essa empresa a mais de 3 gerações. Bom, parabéns. Muito obrigado. Teus avós estão vivos? Estão vivos, estão vivos. Então manda um beijo. Certamente estão nos assistindo. Certamente. E assim, felizes de ver que tu está representando muito bem, né? Para falar sobre isso tão importante que é o sono, né? Isso. Qual é o colchão certo para cada pessoa? Bom, tu tocou fez uma pergunta excelente, porque a gente justamente desde 1987 é a única empresa que personaliza o colchão com base no biotipo do casal. Então Como a gente faz personaliza? Exatamente. Tô vendo ali, ó. Esse colchão é teu? É nosso, isso aí. Que lindo! Uhum. Meu Deus! Esse foi um lançamento da linha Ikigai, que a gente fez camas personalizadas com arquitetos de renome nacional. E o nosso colchão, como eu falei, ele é personalizado meio a meio para o biotipo do casal. Então a gente tem uma metodologia, essa aí que está passando agora é a nossa campanha de Dia das Mães, então a gente chamou clientes para fazer, essa minha mãe, a gente chamou clientes para falar sobre a maternidade e o sono, que foi um tema muito importante em maio, então... Que bom. Até porque, assim, por exemplo, o marido, ele tem um peso, né? E a mulher tem outro. Exato. Né? E antigamente, claro, você não é desse tempo, né? O colchão vencia mais, né? O do lado da pessoa mais pesada e da outra não. Aí, às vezes, tinha então que mudar de lugar
para ficar com isso. Nos da Companhia do Sono não acontece isso. Justamente. A gente tem uma garantia 5 vezes maior que o mercado convencional e toda semana a gente recebe clientes de 10, 15 anos querendo revitalizar, que também é outra coisa que a gente é a única marca que faz. Revitalizar? Como então, assim? Hoje em dia o planeta Terra não precisa de mais matéria-prima. Então por isso que é uma pauta muito importante a sustentabilidade. E principalmente quando a gente vai para a hotelaria, que hoje é uma felicidade trazer essa tendência chamada turismo do sono. Porque todo mundo adora ir para hotel, né? Exatamente. Hotel bom significa que vamos ter um chuveiro bom e uma cama boa. Exato. Vocês fazem as camas de hotel? Exatamente. Hoje a gente está presente em alguns dos melhores hotéis do país. E casualmente hoje eu almocei com a nossa embaixadora, que é uma arquiteta especializada em cabanas de luxo. Sabe essas cabanas que a gente compartilha com os amigos? A Naindre Rodrigues. E sabe essas cabanas que a gente compartilha entre amigos, entre família, namorado, esposa? É justamente isso. Ela é a mais especializada no nosso país. Ela tem mais de 3 países, 450 projetos. E a gente está entrando com uma metodologia exclusiva de ritualizar o sono dos hóspedes. Então, essa tendência é super nova porque o consumidor, a ciência e a hotelaria está olhando para isso agora. Essa consciência ambiental também. Exatamente. Então, o chamado turismo do sono, ele deriva de uma tendência do turismo do bem-estar, que é uma economia global que hoje já está avaliada em mais de 800 bilhões de dólares. São viagens lentas, as pessoas querem se desconectar para se reconectar. Então, essas cabanas no meio do mato, elas trazem isso. Desconecta total. Né? Exatamente. Eu preciso um dia... tem o pessoal de umas cabanas ali, onde que é? No Cambará do Sul, uma coisa assim, que me convidaram. Eu preciso um dia ir lá e tomara que tenha uma cama da Companhia do Sono. Mas esse é o grande diferencial também, né? Uhum. É deitar numa cama de qualidade, né? Isso é um investimento, porque são 8 horas, no mínimo, das 24 horas, 8 horas que a gente vai passar. Só que são aquelas importantes para dar qualidade de vida para as outras horas, porque uma noite de mal dormida representa o quê? Num dia péssimo. Exatamente. Né? E não estou fazendo uma coisa assim, é a verdade. Né? Ou seja, é muito importante deitar numa cama de qualidade. É um investimento, né? Exatamente. E quando a gente traz essa consciência na nossa flagship, na Quintino Bocaiúva, aqui em Porto Alegre... Vocês têm loja aqui? Sim, é uma loja conceito, que ela é replicada para todas as nossas franquias e lojas que a gente está para abrir. Porque vocês têm franquias? Temos Onde? Em 4 estados hoje. Então, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo. E é algo muito bacana quando a gente traz essa consciência para as pessoas, porque elas não param para pensar sobre isso. O sono é nosso destino diário. Porque vocês fabricam Fabricamos também. E onde são fabricados? A gente tem uma fábrica que nos atende exclusivamente do nosso formato da ortopedia inteligente em São Paulo e no interior do Rio Grande do Sul. Ai, que Casualmente, bom. a de São Paulo foi utilizada para a nossa campanha solidária nas enchentes, que afetou muito o nosso estado. A gente doou mais de 3 mil colchões. Mas, como eu estava falando, quando a gente traz essa consciência para o nosso cliente e nossos parceiros, às vezes as pessoas investem num sofá muito mais do que no colchão. Por quê? Porque os visitantes, eles olham o sofá. É algo que as pessoas veem. Então, tem muito essa questão cultural que a gente tem que trazer à tona. E a ciência começou a dar a devida importância para o sono. Os consumidores estão mudando. A nova geração, ela não consome mais do mesmo formato. Então, hoje a gente vê a economia global, o Creators Economy, né? Então, os influenciadores impactando completamente a forma como a nova geração consome. E quando a gente vai para a hotelaria, a gente consegue educar, porque o hóspede está totalmente fora da sua rotina. Então, a gente consegue, em parceria com o hotel, com o estabelecimento, né, fazer algo que numa loja de colchões a gente normalmente não consegue fazer. A gente já faz um trabalho diferente, mas ainda ele não dorme lá por 2, 3 noites. E quando ele sai completamente impactado e... Sim, mas eu acho que hoje ter qualidade de vida é fundamental. Quando eu estava falando com o Diego Cândido, né, estava falando também desse tapete persa lindo
não sei se dá para mostrar, Lindo. do Império Persa, Sim. que também acolhe as pessoas, né? Que tem uma qualidade muito boa. E eu acho que a qualidade também do que a gente vai vestir, do que a gente vai comer, né? Estava falando com meu filho hoje sobre águas saborizadas, né? Sim. Que a gente gosta. Então, graças a Deus, passei o conceito para o meu filho dessa qualidade, de ter uma água de qualidade, né? Para saber o que nós vamos... Porque a gente vai se sentir muito melhor, né? Então, o equilíbrio também passa por isso. Mas tem uma coisa fundamental, né? Me falaram que ninguém chama de Carlos Eduardo, né? É Cadu Pedroso. É Cadu, tá? É. Então, desculpa que eu vou ter que fazer o Cadu, porque... Fica tranquilo. Quem me apresentou você, disse, ai, Cadu, então ficou isso, né? Mas, Cadu, tem uma equação que às vezes não fecha, porque todo mundo quer, às vezes, um colchão bom, mas aí vai e compra e é caríssimo. Porque tem lojas que anunciam, coisa e tal. Então, como vocês fazem essa equação para poder ter um produto que as pessoas possam adquirir? Perfeito. É algo justamente dessa conscientização que a gente faz, é justamente entender o que é caro, né? Caro para nós na Companhia do Sono é um produto que tu paga e ele não dura, ou ele não atende o teu biotipo. Isso para nós é caro. Então a gente trabalha com valor agregado, só que muito além do produto é o serviço. Então a gente tem uma garantia maior do que o mercado. A gente Qual a atende garantia? 5 vezes maior do que o mercado convencional. E qual é 5 anos. 5 anos. Isso. E tipo o carro da Kia, né? 5 anos, né? A gente brinca que o colchão da Companhia do Sono ele é como se fosse o Lexus, que é o carro de luxo dos japoneses, porque a nossa tecnologia ela deriva do Japão. Que bom. Eu como sou patrocinado pela Kia, tá? E foi a Kia que trouxe os 5 anos de garantia, o primeiro carro no Brasil. Até 5 anos de garantia, todos os outros eram 1, 2, 3 no máximo. Sim. Então a Kia trouxe os 5. Então por isso que mas que bom que no Japão também tem isso. E eu casualmente trouxe um presente para ti com o nosso manual, que no final tem justamente em cada ano a gente faz uma assistência. A gente vai ver como que tá o colchão de vocês, como clientes. Então é personalizado, né? Então, que bom, né, que o sono é bom. Que bom que você está aqui na Band, que é uma casa que também atende esse público, né? É um prazer. E que bom que a gente possa também falar e dar orgulho para esses avós que certamente estão nos assistindo, né? De ver que essas histórias passam por aqui. Aqui não tem coisa ruim. Aqui nós temos notícias verdadeiras, sim, mas boas. Então, por isso que esse é o programa da preferência de muita gente que está nos acompanhando. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima, querido. Mas fica aqui porque eu quero chamar meu amigo Jefferson Fersenal, que está lá na Ipiranga 8113, porque eu falei que os carros daqui têm 5 anos de garantia. E ele vem confirmar sobre isso, porque os carros são elétricos ou híbridos. Eu tenho um híbrido da Kia Soul Motors, que é um Stonic, que todo mundo sabe que é amarelo. Então, quando eu passo, alguém olha para ele. É um carro muito econômico, muito confortável e também cuida da saúde do planeta. As promoções estão com ele, diretamente da Kia Soul Motors. Jefferson, bom dia. Aqui na Sun Motors, o Dia dos Namorados está apenas começando. E como sempre, pensando em proporcionar momentos especiais para os apaixonados, vem aí a Clínica de Serviços. Uma semana inteira de condições especiais para você e seu veículo. Serão descontos em serviços, inspeções gratuitas, café da manhã e até brindes personalizados. Não perca a oportunidade de tornar suas jornadas a 2 muito mais seguras e inspiradas aqui na Kia Soul Motors. Kia. Movement that inspires. Obrigado, Jefferson. E você sabe que você pode fazer um test drive. Nesse final de semana, nada melhor que você se preparar, ir até a Ipiranga 8113, fazer um test drive com a sua família nesse final de semana super especial. É domingo, não tem problema, marque nesse telefone que está aparecendo no seu vídeo, um test drive
lá na Kia São Motos. Um rápido intervalo e já está chegando o palestrante, o jornalista, o comunicador Matheus Becker, porque ele traz todas as informações lá do Gramado Summit, que foi sensacional. Nós vamos estar conversando também com o nadador olímpico Lucas Mosella sobre como cuidar da sua saúde e também diretamente de dois irmãos, a influenciadora, a Herta, que vai estar fazendo um grande show sobre a imigração alemã aqui no Teatro da Henriques. Tudo isso muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí porque eu volto já. Nós vamos conversar sobre Subserve, que acontece a partir do dia 24. Está comigo a Luciana Teles, diretora executiva da Abrazel, e o Ricardo Gonzaga, organizador da Copa Gaúcha de Pizzaiolos na Subserve. É isso? Isso. Vou começar com as damas primeiro. Por favor. Luciana, seja muito bem-vinda. Quais são as novidades da Subserve? O que nós vamos ter por lá? Olha, além da feira, né, que é muito bom de ter uma feira desse porte, né? Que é necessário para o nosso setor, né? Geralmente a gente vai a São Paulo para participar das feiras. Sim. E ter uma no estado é muito importante. E a Subserve, ela vem se consolidando ano após ano. E este ano a novidade é que a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, junto com a Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, assumiu a Arena do Conhecimento. Opa! Então nós estamos fazendo a curadoria das palestras e organizando isso para levar o máximo possível de conhecimento e coisas novas que possam ajudar o setor a se desenvolver melhor. Quando a gente fala arena, me faz lembrar assim, Gramado Summit, Salt Summit, aquelas palestras. Esse tipo de configuração vai ter? É um auditório normal, auditório, né? Mas estão chamando de arena dinâmica. Então a gente vai estar ali no palco, vão ter duas pessoas, um mediador e o palestrante conversando e também podendo receber as perguntas do público. Se tu fosse a mediadora e estivesse entrevistando o Ricardo sobre pizza, ele estaria fazendo pizza? Não vai ter esse tipo de configuração lá. Né? Mas poderia ter, né? Poderia ter. Ano que vem, quem sabe. O que tu achas? Vamos evoluir, né? Eu sou super adepta a essa ideia, né? A gente pode circular por lá. Tipo a Ana Maria Braga, assim, né? Porque eu acho que é muito bom trazer esse conhecimento, né? Nem todo mundo, às vezes, tem a chance de ter um curso, né? De fazer um curso, né? E, às vezes, esse momento pode ser a virada de chave para a pessoa, né, que está na plateia. Até porque o nosso setor, ele é diverso, né? Nós temos grandes empresas, mas a maioria são pequenas e pequenas empresas. Então, são pessoas que às vezes precisam de muita ajuda, né? Precisam desse conhecimento, trazer essa informação. A gente vai ter temas diversos, desde a arquitetura até a inteligência artificial. Então, é muito importante para eles terem que entregar isso. E tem, eu acho que, três temas que eu acho que são muito importantes para ser debatido nesse momento que nós estamos vivendo, que é a reforma tributária, a NR1, que é uma normativa nova que vai mexer muito com o quadro, né, de trabalho, né, com o trabalhador e a empresa. Então, é preciso que as empresas se organizem e se preparem para esse momento. E também delivery, né? O iFood vai estar lá falando especificamente sobre delivery. Então, acho que vai ajudar muito as empresas a tratarem sobre esse tema. Luciana, a pandemia afastou muita gente, né? Do convívio social que um restaurante, às vezes, proporciona esse convívio, né? Encontrar pessoas, dividir uma mesa, né? Depois veio a enchente, né? E também houve esse afastamento de pessoas. Eu considero que hoje, para uma pessoa sair à noite, ela tem que valer uma experiência, talvez, né, disso.
A gente estava falando com a Evelyn e o Vinícius sobre arquitetura, transformar apartamentos, coisa e tal, em outro programa. Mas eu te pergunto, esses empreendedores também se importam com a experiência lúdica, talvez de cenário, que possa um restaurante ter e criar uma experiência também? Olha, o que eu tenho visto é que sim, né? Desde o uso do ar livre, de um ambiente mais descontraído, com uma vista como em Porto Alegre, né? Uma vista para o lago, ali para o Guaíba, em outras cidades, usando drinks, agora está na moda os drinks sem álcools, né? Então organizam coisas diferentes para que as pessoas tenham essa experiência diferenciada e possam curtir cada um no seu perfil, né? Tem vários tipos de restaurante, tem pizzarias, né? Tem balada agora italianos. Aqui no Quarto Distrito, no café da manhã, com cafés gelados, coisa e tal. Exatamente. Então a gente, conforme vai vendo as mudanças de perfil de cada geração, as empresas também vão se adaptando, né? Para atender melhor. Com a arquitetura também. Com a arquitetura também. E a arquitetura é uma coisa interessante, vai ter uma palestra específica sobre isso na Susserve, que é como tu trabalhar a arquitetura no setor. E conforme tu pensa ela, tu consegue trabalhar melhor as tuas estações de trabalho, né? O teu fluxo dentro da cozinha, então tu vai conseguir... O aproveitamento dos espaços, né? Exatamente. E como tu vai trabalhar? Por exemplo, eu preciso cozinhar, eu preciso cortar, eu preciso fazer isso. Então, como esse fluxo vai fazer com que o teu dia a dia seja mais ágil e a tua casa funcione melhor? Mas tudo termina em pizza, né? Então, Ricardo, tu é palestrante e tu vem do lugar que se faz a melhor pizza do Brasil, que é São Paulo, né? Sim. Porque São Paulo tem quantas mil pizzarias? Agora acho que tem uma pizzaria em cada esquina, né? Quase isso. No mínimo, né? Quase isso. Antes era no Bexiga só. No Bexiga, no Brás. No Brás, mas agora... começou tudo, né? Agora... Porque o paulistano gosta de comer pizza, pelo menos enquanto eu morei lá, todo domingo, todo mundo na pizzaria, né? São Paulo, por ser a megalópole do país, só perde em consumo de pizza para Nova York, porque o brasileiro não tem o hábito de comer pizza durante o dia, só à noite. Então é só por isso que perde, porque se comêssemos pizza de manhã, de tarde e de noite, como é visto também na Itália... Mas meu filho não foi perguntado, porque ele come pizza fria de manhã no café. Meu marido também. Tu também? Também gosto, mas no comércio em si, tanto o hábito das pizzarias, geralmente é das 18 horas em diante. Né? Tem alguns comércios que desbravaram esse caminho, um pouquinho antes de eu vir para cá, para o Sul, em 2022, já estavam desbravando ali durante a madrugada, durante o dia, mas o movimento muitas das vezes não vale muito a pena. Né? Então, assim, tem a vontade de estar lá, mas às vezes Mas sabe, Ricardo, o que eu sinto falta quando eu vou lá no Bourbon, né, qualquer shopping, aquela fatia de pizza, sabe? Como lanche, né? Sabe? E que pode ser, sabe? A pizza, por exemplo, na Argentina tem uma grossura, né? Um recheio enorme, coisa e tal. Então, acho que o que falta ainda é entender que esse tipo de lanche precisa ser entendido mais para o jovem também, né? E como lanche, né? Isso. Não só como refeição ou festejo, né? Isso. Que é um conceito também de marca, né? Construção de marca, restaurante, o hábito noturno, vem dos antepassados, né? Então vai se mudando um pouco o conceito com a juventude, mas a construção é muito papel também do empreendedor. A gente está vendo o Subserve, é lá que tu vai te apresentar? Sim. Toda essa gente está indo lá para te ver, né? Tu vai palestrar. Não, ali eu faço parte da organização da Copa Gaúcha de Pizzaiolos, né? Que é um evento que foi pensado e criado, o idealizador mesmo foi o Daniel Chaves. Vai ter um campeonato? Um campeonato, isso, que vale a vaga para o Mundial de Pizza, né, em Parma, no ano que vem. Opa! Então, quando vai ser? Vai ser durante a Susserve, vai ter em Parma. Em Parma, geralmente, abril, maio. Tá, não, mas durante a Susserve, dias 24, 25 e 26, né? Isso. Que dia Os 3 dias. Os 3 dias? Os 3 dias, tá? Os primeiros e segundo dias, que são a terça e a quarta-feira, são ali, tiramos 10 melhores de cada dia e na quinta-feira
tem ali a final. Tem pizzaiolo fazendo pizza e um júri. Isso. E só eles que vão comer. Quero ser jurado. Tá bom, perfeito. A ideia do campeonato é justamente dar voz ao pequeno, né? Muitas das vezes o pizzaiolo não tem voz, ou acha que é impossível, ou acha que é para poucos, e aí fica naquela, para dar uma motivação para ele. Claro. Então o campeonato é voltado para essa categoria e esse público, justamente para ele mostrar ali o do que Ser vencedor desse campeonato representa o que para esse pizzaiolo? Para o pizzaiolo? Acho que é orgulho da profissão, né? Porque ser pizzaiolo, ouvimos falar muito do chefe de cozinha. Eu gosto de hambúrguer, mas quase não ouvimos falar do hamburguero, né? O que faz o blend. E o pizzaiolo está nesse nicho aí, João. Poucos são os pizzaiolo. A valorização, então. A valorização também. Né? Isso pode ser um passaporte de uma empresa, de um restaurante renomado, claro. Também contratar ele, né? Sim, claro. E qual restaurante que não queria ter um campeão mundial dentre os funcionários ali? Até um colaborador, Tem como se inscrever ainda ou está fechado? Já fechamos. Já fecharam. Quantas pessoas vão participar? 50. 50 pessoas. Isso. Todos daqui de Porto Alegre? Ou... Não, tem de Campinas, tem de Florianópolis, tem de outros lugares do país também. Não tem só daqui do Sul, não. E tu tá torcendo para paulistano ou para gaúcho? Eu torço por uma boa pizza. Oh, tá certo, então. Porque é uma boa, né, Luciana? Pizza boa é outra coisa, né? E eles dão um show lá. Nos outros anos foi um espetáculo. A minha pizza preferida em Porto Alegre é a Chuvisco, que é tradicional, coisa e tal. A tua? Nossa. Estou te comprometendo. Eu trabalho na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então... Eu vou dizer um associado, o outro vai ficar bravo. Pois é. Tem uma pessoa da Brasel que eu gosto muito, que tem um restaurante ali no Bourbon Country, né? A Tartone, que é uma dama. Inclusive, ela vai ser case da feira lá. Ela é uma dama, né? Como que chama? Maria Fernanda Tartone. Maria Fernanda. Então, Tartone. É uma dama da gastronomia, do bom servir, né? De Porto Alegre. De cozinha. Sim, adoro a comida dela, né? E ela se expressa muito bem, então manda um abraço. A Fernanda foi nossa presidente na Brasel, vai estar lá? Por muitos anos. E sim, ela vai estar lá na Suserve, fazendo o case justamente da história dela, do restaurante dela. Que bom. Então, todos os caminhos levam ao Novo Hamburgo, dias 24, 25 e 26. Vamos ver a mensagem da Suserve? A receita certa para crescer no setor food service, panificação e hotelaria vem para a Sulserve 2025, de 24 a 26 de junho, na FENAC, em Novo Hamburgo. Descubra as novidades que vão deixar o seu negócio no ponto. Muito bem, você sabe que a FENAC é fácil, porque você pode ir pela BR-116, os caminhos estão todos liberados, pelo Transurb, e é muito difícil chegar, muito difícil, porque você chega lá e diz assim, qual a estação? FENAC. Então é muito fácil. Se você for do interior, a estação rodoviária de Novo Hamburgo é ao lado do Parque de Exposições da FENAC. E de carro tem uma ampla... um campo de estacionamento enorme, com estacionamento seguro, né? E as condições que a FENAC tem, que é um parque de exposições único no Rio Grande do Sul, o único com ar-condicionado e estação de Transurb na porta. Não é? Estou mentindo? É verdade. É verdade, né? Então, e tem ar-condicionado, né? Então, se fizer frio, calor, nós não vamos passar nenhum problema. Se chover, é tudo coberto lá, né? Gosta da Sulserve? Sim. Por quê? Eu gosto pelo espaço, né? Por onde é a localização dela e principalmente porque momentos de feira eu revejo muitos amigos e faço novas amizades. E tu? Porque é uma oportunidade muito grande para conhecimento, para networking. Então, e ter alguém que tomou a coragem de fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, né, para nós é muito importante. Então, eu quero mandar um parabéns também para o presidente da FENAC, o empresário Márcio Jung, que essa aqui é a última feira da sua gestão, depois de 8 anos e algum tempo, né? Vamos sentir muitas saudades
do grande Márcio Jung, que já tinha tido uma passagem brilhante na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, à frente de um time vencedor, que ele tornou vencedor, como do vôlei, né? E agora um time vencedor na FENAC, que agora passa para outro grande empresário, Diogo Loic, que nós vamos estar entrevistando no próximo programa. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Daqui a pouco estamos de volta aqui no Entre Amigos. Não sai daí porque eu volto já. Estamos de volta aqui no Entre Amigos para falar sobre o que aconteceu no Gramado Summit. Matheus Becchio, foi um sucesso, né? Alejandro, o sucesso é o teu programa. E que maravilha estar aqui de volta na Band. Essa casa que sempre fala sobre informação e inovação, que eu acho isso muito legal. Mas lá se viu inovação o tempo todo, né? Tudo. Para quem não sabe, o Gramado Summit é o maior brainstorm da América Latina. E, mais uma vez, eu tô junto deles, participando de um projeto muito legal. E esse ano foi o programa de mentorias. Sim. Esse programa em si, ele amplia as oportunidades de mais de 20 mil pessoas que passaram pelo evento. 21 mil pessoas, tu sabes? Olha só, esse é o número exato, então, né? Sim. E a gente, imagina, são 21 mil pessoas que transitam por todos os pavilhões do Serra Parque, tendo a chance de ouvir grandes especialistas. Mas agora, com o programa de mentorias, teve essa chance de conversar mais humanizado. Esse é o processo da inovação. As pessoas pensam muito que, Alejandro, quando a gente fala sobre IA, sobre tecnologia, que isso especificamente está vendo só com máquinas, mas tem total conexão com humanos. Olha as imagens aqui na tua câmera, que é a 3, tá? Aqui nós estamos vendo a grandeza, né, desse evento que levou muita gente. Lembrando que o Gramado Summit sempre acontece no mês de maio, excepcionalmente por causa da enchente do ano passado. Ele foi transferido para junho, mas volta no ano que vem para o mês de maio de 2026, num formato super legal. O grande destaque foi Luísa Trajano, né, que além de ser a patrocinadora master desse palco lindo, né, ela trouxe muito gás. Total, assim, acho que o Magazine Luiza todo mundo conhece, se tornou o maior marketplace do Brasil e da América Latina. Então isso também elevou o Gramado para um novo lugar de inovação, porque a gente está falando de negócios, de movimento, mas o Google teve presente, o Sicredi presente, o Banrisul presente, o governo do estado, o governo federal. O governador palestrou também. Exato. Então assim, participar de um evento de inovação, para quem de repente está nos ouvindo e pensa assim, por que ir até Gramado? Por que ir para fora do Brasil? Vale dizer que hoje o Gramado Summit já é um evento internacional, né? Tu esteves presente no Uruguai, vai ter essa nova edição que vai acontecer na Argentina também, em Córdoba. E é legal da gente estar trazendo isso, porque participar de um evento como esse não é só para fazer negócios, é para se atualizar, se conectar e, sobretudo, criar novas possibilidades de ideias de criação e de inovação. E eu quero dizer que para todo mundo que quer participar do Gramado Summit no Uruguai, já está confirmado, dias 3 e 4 de outubro, no Enjoy Punta del Este, num formato muito diferenciado, menor, tá? Mas vai ser muito bom, tá? Marcos Rossi já está em Punta del Este, no Enjoy Punta del Este, vai ser lá, então, quer dizer, num lugar ícone, né? Total. Do lugar, né? E eu acho muito bacana também a gente compartilhar com todo mundo que te assiste, que te ouve, que faz parte dessa comunidade da Band, que outros grandes eventos também acontecem no Rio Grande do Sul. Depois da enchente, o Rio Grande do Sul continua sendo uma economia criativa muito forte para o estado, continua sendo uma economia criativa para o Brasil e, em termos de Latinoamérica, né, de América Latina em si, uma potência poderosa. Então a gente tem outros eventos, a Feira Brasileira do Varejo, que recentemente aconteceu e que foi a maior edição, foram mais de 10 mil pessoas. A gente tem aqui também o South Summit, que vem da Espanha para cá e, assim, enobrece muito mais a capital gaúcha, porque há uma discussão lúcida e internacional sobre as mudanças, a inovação, sobre tudo. E, claro, existem outros eventos menores, como o próprio Coned, entre outros, que acontecem aqui pela região. Então, se você está nos assistindo e quer estar atento ao mercado, mas tu levou uma turma boa também pro Gramado Summit, né? E esse é um gancho muito legal da gente comentar, Alejandro. Eu sou um professor de marketing, um comunicador, e eu tenho a chance... Eles estão te assistindo aqui pela câmera 3, tá. E eu quero que tu mande um
um abraço para eles, porque eles estão te assistindo também. Claro, Manda claro. um beijo. Um super beijo especial para ti, que faz parte das minhas turmas, das minhas aulas. E se tens desejo de participar, não deixa de te inscrever junto à FEComércio. As bolsas são gratuitas, tem vários cursos que você pode entrar dentro do edital. Eu sou professor de marketing e de negócios, então essa é a tua chance, Mas né? tu levou uma turma boa para lá. E é muito legal estar falando sobre isso. Me conta sobre isso. Porque o que acontece? Quando a gente conecta mercado com a academia, esse é o meu papel, né, Alejandro? É conectar as oportunidades para quem não tem. Esses alunos que entram dentro do edital, eles têm uma bolsa integral e a gente consegue conectá-los ainda mais profundamente, com um bom ensino de qualidade, num lugar de excelência, mas, sobretudo, com oportunidades mercadológicas. Você está falando uma palavra chamada oportunidade. Exato. Todos nós precisamos de uma oportunidade. Demais. Estar aqui já é uma oportunidade contigo. E eu estar com vocês. Porque nem todos foram escolhidos. Não, e isso é muito legal da gente dizer, assim, participar desses grandes eventos e, como eu comentei inicialmente, estar envolvido numa grande rede de ensino facilita muito. Que bom. Né? Então, ser professor é uma alegria muito grande. E esse é o caminho, né? Eu acredito muito no poder da educação, Alejandro. Sim. Eu venho de uma família de educadores e isso me permitiu também entender Como que chama a tua força. mãe? Débora Vecchio, um beijo especial para ela que está nos assistindo. Ela é professora? A minha mãe tem como base o ensino, né? Ela é uma educadora, a mãe dela também foi. E é interessante de ver essa base, como ela está dentro de mim e que como ela eu se posso levar ao comunica muito mercado. bem, né? Sim. Exatamente. E uma coisa que eu acho bacana... A fruta não caiu longe do pé. Eu acho que tu é muito generoso sempre comigo, né? Mas é bacana da gente compartilhar que, assim, esses eventos de inovação, eles proporcionam esse enlace. Então, eu tenho alunos que, por exemplo, têm o desejo de estagiar num evento, de trabalhar com marketing, de trabalhar com alguma empresa. E é nesses lugares que eles acabam tendo acesso. Então, eu acho bacana de fazer esse convite aberto para ti que quer estudar, que de repente achou que não era mais tempo, que não havia oportunidade. Onde que tu dá aula? Eu dou aula hoje no Senac, então faz parte da FEComércio, na Anhanguera que também. Aulas? Eu sou professor de marketing integral lá dentro. Uma boa oportunidade para o meu filho Edson. Mas vamos dar um tempo porque eu quero chamar aqui a estrela da Beira Rio, que está fazendo um grande sucesso e tem novidades, porque está fazendo uma collab com a marca e daqui a poucos dias está sendo lançada também a coleção com o nome dela, da Camila Queiroz, da Beira Rio. Vamos ver? Linda essa coleção, né? Linda a coleção. E você não precisa esperar até segunda-feira. Você vai numa das lojas e peça essa coleção linda da Camila Queiroz, da Beira Rio. Mas, olha, quero mostrar também. Semana passada eu estive com uma modelo que nós trouxemos lá de Punta del Este e fez um ensaio fotográfico e a gente mostrou o sonho dela, né? Que tinha sido ser modelo e fez um ensaio lindo. Mas eu não mostrei o ensaio ficou pronto. Quero mostrar esse ensaio fotográfico com vocês, esse filme da Visano e contar novidades. Vamos, roda a VT. Linda produção, parabéns. Agora virou estrela Visano, né? E eu estou usando esse calçado da Activita, né? Lindo também, essa cor azul que você está vendo aqui no seu vídeo. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá para ajudar, né? Olha que lindo, né? Essa coleção da Activita, né? E eu quero chamar esse VT do Lucas Mosella porque ele é a grande estrela. Ele que é nadador paraolímpico, né? E medalhista, né? E que tem umas boas dicas para você. Fala, Lucas. Você cuida da sua mobilidade como você cuida da sua performance? 5 minutos é só o que você precisa para destravar seu corpo.
Cinco minutos por você, 5 minutos pelo seu futuro. Movimentos com liberdade. É isso, o recado do Lucas. Obrigado pela mensagem, obrigado pelas medalhas, obrigado pelo orgulho que você é também. E um olhar diferente para muitas pessoas. Muito obrigado pela sua mensagem também. Nós vamos agora a Dois Irmãos, porque lá tem uma mensagem da Herta. Oi, Herta, bom dia. Oi, amigos queridos. Estarei no próximo programa Entre Amigos com meu amigo Alejandro Magno. Isso mesmo. E eu já vai falar também do meu novo show, do meu novo espetáculo que vai estar no Teatro Henriques. Herta no dia 24 de julho. Isso mesmo. Eu nem sei se é do que é Tivan. Mas eu vou lá, tá bom? Beijos da Herta. E até o próximo programa. Herta, então eu te espero aqui semana que vem, aqui no Entre Amigos, para contar essas novidades do teu show aqui em Porto Alegre. Viu quanta gente boa tem aqui no programa? Nossa, Alejandro, o teu programa é sempre um grande encontro de amigos, né? E de gente boa, né? Boa e bonita, obrigado porque só passa gente bonita aqui também, hein? Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado você pelo convite, meu querido. Eu gostaria de ficar aqui, mas César Bresolim está batendo a porta porque está chegando o Band Motores e toda a programação da Band. Fiquem na Band. Bom final de semana para você. Nós já encontraremos no próximo sábado, eu e você, para tomar o café Entre Amigos. Obrigado. Bom feriado. Se cuide. Tchau.